Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer, em nome do Zé Cristiano, né, que pessoalmente me convidou para vir aqui falar com vocês um pouquinho de sedação para endoscopia digestiva. Eu vou tentar não ser puxar muito para a minha área, porque eu sei que eu quero falar para todo mundo tentar entender e todo mundo conseguir fazer um pouco da sedação também. Não quero puxar só para o lado do anestesiologista, porque eu sei que os profissionais não anestesiologistas são todos capacitados a fazer sedação também do paciente. Então, os procedimentos endoscópicos, eles nos últimos anos tiveram um avanço tecnológico muito grande, vocês sabem disso mais do que eu, tanto na aparelhagem como nos acessórios. E com o aumento das possibilidades de aplicação diagnóstica e terapêutica. Os procedimentos se tornaram procedimentos mais complexos e feitos em pacientes com mais comorbidades e pacientes com extremo de idade. Junto com isso, tem a maior exigência de maior conforto e segurança por parte dos pacientes e da equipe. No geral, os procedimentos endoscópicos são curtos, eles não produzem um desconforto maior e eles permitem uma recuperação rápida das funções psicomotoras. E isso que exige a sedação do paciente. Então, por que a gente seda um paciente para fazer um procedimento endoscópico? A necessidade é pela imobilidade, pelo conforto do paciente, uma certa analgesia em alguns tipos de procedimentos que exigem analgesia. Existem os procedimentos que são indolores, mas existem os procedimentos que têm um certo grau de dor. E a abolição dos reflexos indesejáveis, como os reflexos vagais, o reflexo de vômito. Então, o paciente ele consegue fazer um procedimento endoscópico sem a sedação. Mas ele pode se mexer, ele pode não deixar o endoscopista trabalhar, ele pode ter muito reflexo de vômito, pode ter um reflexo vagal, principalmente em procedimento de endoscopia baixa. Então, é para isso que serve a sedação. Eu vou pegar aqui primeiro as resoluções, né, do Conselho Federal de Medicina. Essa resolução, que é a 1670 de 2003, é a resolução que fala sobre sedação. Então, ela fala que o médico que realiza o procedimento não pode se encarregar simultaneamente da administração da sedação, devendo isso ficar a cargo de outro médico. Então, eu chamo atenção para isso porque a maioria das vezes a sedação é feita por um profissional da enfermagem, sob a supervisão de um profissional médico. Sendo interessante neste lugar, ou nessa clínica, nesse ambulatório, existir o profissional endoscopista e o profissional que vai supervisionar a sedação. E todas as unidades que realizarem os procedimentos sob sedação profunda, ele deve garantir meios de transportes e hospital que disponha de recurso para atender as intercorrências graves que porventura possa acontecer com o paciente. Então, você sempre tem que pensar que pode acontecer alguma coisa com o paciente naquele procedimento e você tem que garantir uma retaguarda para ele. Então, os níveis de sedação, que fala na resolução 1670 de 2003. A sedação pode ser leve, moderada ou profunda. A sedação leve é que o paciente ele tem um leve baixa do estado cognitivo, mas ele responde a um estímulo verbal. Ele está dormindo, você chega, chama o paciente do lado, ele te responde. A sedação moderada é que o paciente pode não responder ao estímulo verbal, mas ele responde ao estímulo tátil. Se você chega, encosta no paciente, balança o paciente e chama ele, ele vai te responder. E a sedação profunda, ele não responde nem ao estímulo verbal e nem ao estímulo tátil. Ele só responde ao estímulo doloroso. Então, a maioria dos procedimentos de endoscopia são feitas sobre sedação moderada, às vezes a profunda, nos procedimentos que têm algum certo tipo de dor, né?
E tirei também da resolução os equipamentos de emergência e reanimação que tem que estar presente em todas as clínicas ou ambulatórios que vão fazer procedimentos endoscópicos ou qualquer outro tipo de sedação, não só sedação para endoscopia. Qualquer ambulatório que vai fazer alguma sedação para algum procedimento tem que ter esses materiais. Então, você tem que ter um sistema de oxigênio, de fornecimento de oxigênio a 100%, tem que ter um sistema de aspirador para aspirar a secreção e as sondas de aspiração, tem que ter todo o equipamento de manutenção da via aérea, máscara, laringoscópio, túbulo, cânula orofaríngea, cânula nasofaríngea. Tem que ter um monitor, porque se você vai sedar o paciente, você precisa, no mínimo, de um oxímetro de pulso, um monitor cardíaco e um aparelho para verificar a pressão arterial e ter todos os equipamentos para reanimação e medicamentos. Então, você tem que ter um ambu, um desfibrilador, isso é imprescindível. Drogas para reanimação tem que ter atropina, adrenalina, succinilcolina, né? Todos os antagonistas da sedação que você está usando, que existem no mercado, porque depois eu vou falar rapidamente das drogas, existem as drogas que não têm os antagonistas, né? E impressos protocolos de reanimação, tipo o protocolo do ACLS. Então, a resolução também chama atenção para aqui. As respostas aos usos dos medicamentos sedativos, elas são individuais e os níveis são contínuos, ocorrendo com frequência a transição entre eles. Então, às vezes, você quer fazer uma sedação leve ou uma sedação moderada e o paciente faz uma sedação profunda. Então, isso é uma resposta individual de cada pessoa. Queria eu chegar a um paciente e fazer um teste, tipo um HGT, e falar assim, eu tenho o gene que responde bem aos benzodiazepínicos, entendeu? E se você fizer 2 miligramas de midazolam, eu vou dormir. E o que chega lá e põe uma gotinha de sangue e fala assim, não adianta, você vai fazer um balde de dormonide aqui e eu não vou dormir. Então, esse é o sonho de todo anestesista, eu acho. E de todo médico que faz sedação, né? Então, o médico que prescreve ou administra a medicação, ele tem que ter a habilidade de recuperar o paciente do nível que ele está ou mantê-lo e recuperá-lo de um estado de maior depressão da função cardiovascular e respiratória. Eu não falei lá nos níveis de sedação, mas no nível leve, o paciente não tem depressão do estado cardiovascular e nem depressão do estado respiratório. No estado moderado de sedação, ele pode ter uma depressão leve da função respiratória, mas que é suficiente para mantê-lo ventilando e não deprime o cardiovascular. E a sedação profunda, ela deprime o status respiratório do paciente e pode deprimir o estado cardiovascular. A resolução do CFM 1886 de 2008, ela discorre sobre as normas mínimas do funcionamento de consultório médico e complexo cirúrgico para procedimento de curta permanência. Então, isso aqui versa sobre todos os procedimentos e cirurgias feitas em caráter ambulatorial e assim também a anestesia feita em caráter ambulatorial. Então, lá fala todos os níveis, unidade tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, entendeu? E você vai ver em qual unidade que o seu ambulatório ou a sua clínica vai se enquadrar, e lá fala tudo que o CFM exige que você tenha. Eu chamei atenção para esses 2 pontos aqui, que é a cirurgia ou procedimento com internação de curta permanência, ela é contraindicada. Ela é contraindicada se os pacientes são portadores de distúrbios orgânicos de certa gravidade, avaliados a critério do médico assistente. Então, o médico que vai fazer o procedimento, ele tem que estar seguro que o lugar que ele está fazendo o procedimento, o paciente tem condição de fazer o procedimento lá, naquele lugar, né? Se os procedimentos a serem realizados são extensos, é contraindicado em caráter ambulatorial, e se há risco de sangramento ou outras perdas de volume que necessitem de reposição importante. E a cirurgia, o procedimento, deverá ser suspensa se o paciente se apresentar ao serviço sem a companhia de uma pessoa que se responsabilize por acompanhá-la durante todo o tempo da intervenção cirúrgica e no retorno ao lar.
Então, isso a gente vê muito, assim, o paciente chegar para fazer um procedimento endoscópico que não tem acompanhante. Aí você vai lá e conversa com ele e fala assim, não, então vamos fazer acordado, sem sedação, né? Aí tá bom, aí faz sem sedação, mas e se ele tiver algum reflexo, né? Se ele tiver alguma intercorrência, fizer uma taquicardia, fizer alguma coisa durante o procedimento, é para quem que você vai falar? Então, tem que ter um responsável, isso é só para se resguardar perante a lei. Então, as recomendações prévias à sedação e dos procedimentos endoscópicos. O tempo de jejum e o uso dos medicamentos que seguem as mesmas orientações estabelecidas para qualquer cirurgia. Né? Eu coloquei aqui em particularidade dos anticoagulantes que eles devem ser avaliados pelo profissional específico, geralmente pelo médico assistente que prescreveu aquele tipo de anticoagulante. Então, se o paciente colocou um stent e está tomando Plavix, entendeu? Ele tem que falar com o cardiologista dele, porque às vezes ele colocou o stent dele há menos de 6 semanas e não pode suspender, porque senão vai trombosar o stent. Se foi o hematologista que prescreveu o Xarelto porque ele teve TVP, entendeu? Então, o hematologista tem que ter ciência que esse paciente vai suspender a medicação para fazer um procedimento endoscópico, seja ele diagnóstico ou terapêutico, para poder colocar na balança o que é mais benéfico para o paciente, é ele manter, porque na maioria dos procedimentos diagnósticos só com biópsia não há necessidade de suspensão das medicações anticoagulantes, só nos procedimentos terapêuticos. Então, eu coloquei aqui o guideline do ASA para jejum pré-operatório. Então, líquidos claros, 2 horas. Leite materno, 4 horas. Leite não humano, 6 horas. Uma refeição leve, chá com torrada, bolacha, nada que tem gordura, 6 horas. E refeições pesadas, 8 horas. Aqui, eu coloquei, ficou meio pequeno, assim, eu achei. Mas depois, quem quiser me mandar por e-mail, eu mando essa ficha para quem quiser. Esse aqui é um questionário de avaliação que é interessante, não para a gente preencher lá na hora de fazer. É a hora que o paciente chega para fazer a ficha, você entrega para o paciente, dá para ele responder. É bem simples as perguntinhas assim, ó, é alérgico? Sim ou não? Ele marca na caixinha lá. Tem problema de coração? Marca lá na caixinha, sim ou não? Toma remédio? Já fez cirurgia? Entendeu? Aí ele vai escrevendo tudo e ó, assina lá. Então, para você já é uma mão na roda, porque você já sabe tudo que o paciente teve e já está escrito lá. Você só pega, lê, confere as caixinhas que ele marcou sim lá. Então, são termos bem leigos. Quem tiver interesse, depois eu passo por e-mail. E aqui os fatores de risco para broncoaspiração, que talvez a gente tenha que aumentar o tempo de jejum do paciente, porque o guideline é feito para um paciente rígido, né? E o paciente que tem diabetes, ele tem retardo do esvaziamento gástrico. Os pacientes que usam medicações que retardam o esvaziamento gástrico, principalmente esses para diabetes, o liraglutide, o Victoza, ele retarda muito o esvaziamento gástrico. Obesidade, hérnia de hiato volumosa, megaesôfago, paciente que tem doença neurológica, como sequela de AVC, Alzheimer e Parkinson avançado, que fazem distúrbios da deglutição, a gravidez, a insuficiência renal, a ascite ou qualquer outra causa de aumento da pressão intraabdominal e tumores obstrutivos do aparelho digestivo e procedimentos de urgência que a gente chama de paciente estômago cheio. Então, todos esses pacientes aqui, eles têm um fator de risco aumentado para a broncoaspiração. As recomendações prévias ainda. Não há consenso sobre o tempo mínimo de jejum após a ingestão do manitol para preparo de cólon. Na maioria dos serviços é recomendado um mínimo de 4 horas após a ingestão do manitol para realização da sedação. E também todos os outros preparados para preparo de colo, como o Picoprep e essas outras preparações que a gente compra pronto na farmácia. E a broncoaspiração dessas substâncias, que são hiperosmolares, ela provoca um efeito osmótico na árvore respiratória, levando uma pneumonite grave. É igual ela faz no trato digestivo, que ela puxa a água para fazer uma diarreia, ela puxa a água de dentro da árvore brônquica. Então, ela leva uma pneumonite grave. Os pacientes com comorbidades severas, eles podem requerer uma internação na véspera para o preparo de cólon. Hoje, no grupo lá de anestesia, colocaram assim, ó, paciente na fila de transplante cardíaco,
fração de ejeção de 19%, precisa fazer endoscopia e colonoscopia, porque se ele tiver alguma doença, tiver uma neoplasia, por exemplo, para quem vai gastar com transplante cardíaco num paciente dele? Então, antes de fazer o transplante, ele tem que fazer uma endoscopia, uma colonoscopia. Então, difícil, né? Você preparar esse paciente e fazer ambulatorial. Então, esse tipo de paciente é um paciente que você tem que internar para poder fazer uma hidratação venosa enquanto ele está fazendo o preparo de cólon, porque ele pode descompensar só do preparo, né? E os procedimentos terapêuticos mais extensos ou com risco de sangramento no pós-operatório imediato também podem requerer internação, tipo procedimentos que tem mais dor, às vezes um paciente que vai fazer uma primeira ligadura elástica, que tem muita varize, às vezes ele tem muita dor, então às vezes ele requer uma internação. As recomendações prévias que eu chamo a atenção é a hidratação prévia, né, nos pacientes que fizeram preparo de cólon, e nos idosos que às vezes estão de jejum para fazer endoscopia digestiva alta, eles desidratam mais fácil também nos extremos de idade, as crianças e os idosos. E oxigênio suplementar e monitorização. Porque vocês vão ver que no final que eu vou falar que a principal complicação de sedação é depressão respiratória. E os cuidados especiais. Esses pacientes aqui que eu coloquei de cuidados especiais é o que, ao meu ver, eu indico a real e, assim, incisivamente a necessidade de um profissional anestesiologista do lado. Por quê? Porque aí você não tem que se preocupar com o paciente. O anestesiologista vai se preocupar se ele está ventilando, como é que ele está, e você vai se preocupar só com o seu exame. Então, são os extremos de idade, os obesos mórbidos, o paciente em estado físico ASA 3 e ASA 4, que o ASA 3 é o paciente com uma comorbidade descompensada e o ASA 4 é com uma comorbidade descompensada e a necessidade do procedimento para manutenção da vida. Os pacientes que estão via aérea difícil, que às vezes tem alguma malformação cervical, que você já prevê que ele não vai ventilar bem depois da sedação, e os pacientes com apneia obstrutiva do sono. Então, agora eu vou falar rapidinho do arsenal medicamentoso. Vou começar mostrando aqui a foto do receptor GABA. O receptor GABA, ele é que modula a sedação e a hipnose no sistema nervoso central. Então, vocês podem ver aqui, eu não tenho pointer, mas o receptor GABA, ele tem um receptor do neurotransmissor GABA. Numa subunidade dele, ele tem um receptor específico para os benzodiazepínicos. Então, os benzodiazepínicos e os barbitúricos, ele tem um lugar específico, um sítio de ligação específico dentro do receptor GABA. Então, a gente vai mexer na transmissão GABAérgica do sistema nervoso central do paciente. O que a gente necessita para fazer a sedação de um paciente? A gente necessita que ele durma, que é o que a gente chama de hipnose, e a gente necessita de analgesia. Existem drogas que fazem as duas coisas, e existem drogas que fazem essas duas coisas, dois tipos de droga, cada uma faz uma coisa. A maioria das vezes a gente faz uma sedação, uma associação de drogas, a gente faz um analgésico e um hipnótico sedativo, né? E depois, mais para o final, eu vou citar as drogas que fazem as duas funções. Então, vou começar falando do midazolam, né? Ação através do receptor benzodiazepínico, que é localizado no receptor GABA, na membrana sináptica do neurônio efetor. Ele promove uma amnésia anterógrada, que é o que o paciente não vai lembrar daquele momento para frente, uma sedação, ansiólise e um efeito anticonvulsivante. A ansiólise leve até a inconsciência varia com a taxa de ocupação do receptor. Então, 20% do receptor ocupado leva só uma ansiólise e mais que 60% leva uma inconsciência. Então, a gente pode induzir uma anestesia geral, uma hipnose para anestesia geral com midazolam, como hipnótico. Ele tem uma alta ligação proteica. O término de ação dele depende mais da redistribuição dele do sistema nervoso central para os outros tecidos.
idade, sexo, indução enzimática hepática, principalmente paciente que toma anticonvulsivante já, e doença renal são fatores que sabidamente influenciam na farmacocinética do midazolam. Ele reduz a taxa metabólica cerebral e o fluxo sanguíneo cerebral de maneira dose-dependente, produz uma depressão respiratória central dose-dependente e os efeitos hemodinâmicos dele são modestos. Porém, ele não bloqueia a estimulação adrenérgica em resposta à laringoscopia. Há uma necessidade de associação com opioides e outras drogas. Então, é por isso que eu falo que a sedação para o procedimento endoscópico, seja ele terapêutico ou diagnóstico, se for uma endoscopia digestiva alta, cabe uma associação com o opioide. Por quê? Porque o midazolam somente, ele não consegue bloquear o estímulo adrenérgico, a passagem do endoscópio na laringe. Então, ele não causa dor à injeção e a injeção rápida dele causa soluços, diferente do diazepam, que já é uma droga que a gente quase não usa porque dói, se você fizer, dói a injeção, né? E ele tem uma meia-vida maior, então ele é um pouco, digamos assim, deixado de lado na anestesia ambulatorial. E as doses para uma ansiólise, meio miligrama por quilo, sedação, meio não, 0,05, sedação 0,05 a 0,1 e uma inconsciência 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. O início de ação é de meio a 2 minutos e a meia-vida de eliminação dele é de mais ou menos 2 horas, entendeu? Metabolizado pelo fígado e excretado pela urina. É altamente seguro em relação à hipersensibilidade ou anafilaxia. Existem, assim, meia dúzia de estudos suspeitando de alguma hipersensibilidade causada pelo midazolam, em mais de, acho que 30 anos de uso, acho que ele foi de 76, se eu não me engano, 78 que entrou no mercado, uma coisa assim. 2% dos casos dos pacientes sedados com midazolam fazem um fenômeno paradoxal, que eu acho que todo mundo já deve ter visto algum aqui, que o paciente fica mais agitado e mais ansioso. 76% dos pacientes fazem uma amnésia anterógrada, então não é todo mundo que não vai lembrar do procedimento, né? Se for feito com midazolam como sedativo hipnótico. Ele possui um efeito teto pela própria modulação da função do receptor GABA. Então ele tem um alto grau de segurança, ele chega a um grau de hipnose, entendeu? Que você pode dar mais 1 litro de midazolam que ele não vai ter mais hipnose que aquilo, é aquilo e ponto. E existe o fenômeno de tolerância, que eu acho que é uma coisa que está crescente assim, no dia a dia. Porque eu acho que as pessoas estão tratando mais depressão, estão tratando mais insônia. Então, o uso ambulatorial de benzodiazepínico aumentou muito. Então, o decréscimo da eficácia após a administração crônica. Então, se você pega um paciente que já usa cronicamente benzodiazepínico, entendeu? Ele vai ter esse fenômeno da tolerância. Então, ele não vai responder bem ao midazolam só como um único hipnótico. Qual que é a principal vantagem? Que tem antídoto, entendeu? Então, uma coisa que você faz e depois pode reverter é a melhor coisa do mundo, porque é muito seguro, entendeu? Você faz, o paciente teve depressão respiratória, você vai lá e faz flumazenil. Vou falar do flumazenil rapidinho, é um antagonista competitivo dos benzodiazepínicos, ele vai lá, entra no receptor, compete com o receptor, o sítio de ligação dos benzodiazepínicos lá no receptor GABA. Ele vai lá e empurra o midazolam para o lado e prega lá no sítio de ligação e não sai. Né? Reverte todos os efeitos, como a sedação, a hipnose, a queda da musculatura da faringe e a depressão respiratória. A dose de 0,1 a 0,2 miligramas, mas é por observação clínica, entendeu? Você pode ir fazendo de 0,1 em 0,1 miligrama até o paciente ir recuperando e respirando. Problema, a meia-vida plasmática dele é curta, é mais ou menos 1 hora. Então, se a do outro é 2 horas, você vai lá e reverte e manda o paciente para casa. E ele vai deprimir lá na casa dele de volta, entendeu? Então, utilizar com cuidado também em pacientes usuários crônicos de benzodiazepínico, pois pode causar agitação, ansiedade, taquicardia e desconforto. Vou falar rapidamente do remimazolam. Ainda está na fase de ensaio clínico, não está liberado para uso em nenhum lugar do mundo ainda. É um potente sedativo hipnótico,
é um análogo do midazolam que utiliza uma ligação éster em sua molécula a fim de produzir uma labilidade metabólica às esterases teciduais e plasmáticas. O que isso faz? Ele tira o fígado e o rim da jogada, entendeu? Esterase tecidual vai lá e metaboliza ele, todo mundo tem esterase tecidual, o tempo de meia-vida contexto dependente após a infusão contínua de 2 horas é de 7 a 8 minutos. Então é como se fosse uma mágica, né? Você só espera 8 minutos, o paciente acorda e pronto, já metabolizou tudo, você não tem que preocupar em recirculação, em fazer antídoto, nem nada. Então eu acho que é um grande potencial para a agente anestésico em procedimentos ambulatoriais. Quem sabe isso aí vai ser o futuro das endoscopias, da sedação para endoscopia ambulatorial, diagnóstica, né? Tá, rapidinho. Propofol. É um sedativo hipnótico com propriedades antieméticas, antipruriginosas e ansiolíticas. As respostas dos pacientes variam dependendo da dose e da velocidade da administração. Considerar sempre a idade, o peso e as comorbidades. O mecanismo de ação, GABA, ele liga lá onde o GABA liga, entendeu? Rápido início de ação, 30 segundos, e a meia-vida contexto sensitivo é menor que 30 minutos após uma administração contínua de 8 horas. Então é muito rápido, na média 15 minutos, dependendo da dose. O metabolismo é hepático e a eliminação é pela urina, mas ele se dispersa mais pela recirculação para os tecidos. Ele deprime a reatividade das vias aéreas à instrumentação. Então esse já tem um melhor perfil para as endoscopias digestivas altas. Por quê? Porque ele já faz uma depressão do reflexo da laringoscopia. Diminui o fluxo sanguíneo cerebral, o consumo de oxigênio e a pressão intracraniana. Ele é associado ao aparecimento de contrações tônico-clônicas durante a indução. Todo mundo que já fez endoscopia com propofol já viu que o paciente dá umas puxadinhas. É um importante depressor do sistema cardiovascular. Ele diminui o débito cardíaco, a resistência vascular sistêmica, o volume sistólico, a pré e a pós-carga e deprime a contratilidade miocárdica. Então, ele é assim, o Mike Tyson pro coração, entendeu? Ele vai lá e castiga mesmo. E é um depressor respiratório de ação central. Deprime a frequência e a profundidade da respiração. A incidência e a duração da apneia dependem da dose, da velocidade da injeção e de associação com outras medicações, principalmente os opioides. Mas na maioria dos pacientes, eles têm uma apneia transitória ali que varia de 90 segundos até 5 minutos, dependendo do que você associou. As doses de 1 a 2,5 miligramas por quilo de peso, isso é dose que está no livro, entendeu? Então, assim, depois eu vou mostrar um quadrinho que fala que você pode começar a fazer a sedação com 0,25 miligramas por quilo e ir fazendo bolos. Por quê? Porque não é uma droga que acumula. A meia-vida contexto sensitiva dele é de curta duração. Então, você pode ir fazendo até o paciente chegar ao nível que você quer e pode ir repicando depois para manter ele sedado o quanto você necessita. As crianças têm necessidade de até 50% mais, porque o débito cardíaco delas é mais alto. Os idosos devem ter doses diminuídas e os obesos mórbidos devem levar em consideração o peso corporal ideal, senão você faz uma sobredose de propofol. Problemas: não tem antagonista. Dói ao injetar. Essa dor ao injetar, hoje em dia a gente já tem uma formulação que é vendida aqui no Brasil, que é o propofol da B. Braun. Eu não tenho conflito de interesse, eu não trabalho para eles, mas chama Lipuro e não dói na veia. Entendeu? É só esse que não dói na veia, os outros todos doem na veia. O que você pode fazer para amenizar? Injetar de meio a 1 miligrama por quilo de lidocaína e 1,5 miligrama por quilo de peso de lidocaína antes do propofol. Existem relatos de eritema de pele e mais hipersensibilidade do que o midazolam e é relativamente contraindicado em pacientes com baixo débito cardíaco, porque ele é muito depressor do sistema cardiovascular. Os opioides são analgésicos. Então, opioide não faz dormir. Opioide só tira a dor. Quem faz dormir é hipnótico. Os analgésicos naturais ou sintéticos que se ligam ao receptor opioide. Têm uma ação semelhante à morfina e são antagonizados pela naloxona. Os opioides sintéticos, eles mimetizam os efeitos das substâncias endógenas, que são os opioides endógenos. Reduz a percepção dolorosa sem aumentar a sensibilidade térmica. Porque quem tira a percepção dolorosa e
tira a sensibilidade térmica e é anestésico local, né? Então, os opioides, eles modulam a resposta à dor. Os antagonistas são competitivos e atuam no mesmo receptor, igual do receptor benzodiazepínico, né? Ele vai lá, chega para lá no receptor e cola lá e não sai. A analgesia ocorre no sistema nervoso central e periférico por supressão da transmissão pré e pós-sináptica, que envolve os canais de cálcio e ativação dos canais de potássio. A metabolização é hepática e a excreção urinária, à exceção do remifentanil, que é metabolizado por esterases plasmáticas e teciduais. Então, eles deprimem o controle da frequência respiratória induzido por aumento da PaCO2, causando uma bradipneia, hipercarbia e hipoxemia. Induzem bradicardia sinusal por estímulo central do nervo vago na base do quarto ventrículo, exceto a morfina e a meperidina, que causam taquicardia por liberação de histamina. A liberação de histamina pode causar broncoconstrição. Eles causam pruridos, independente da liberação de histamina, por causa do receptor do opioide que tem no núcleo do trigêmeo. Eles aumentam o tônus muscular torácico induzido por ação central, causando rigidez torácica associada à velocidade de injeção. Então, uma injeção muito rápida pode fazer uma apneia por rigidez torácica. Isso, na verdade, a gente acaba vendo mais em doses para anestesia geral, não em doses para sedação, porque as doses dos opioides para sedação são doses mais baixas. Todos causam náuseas e vômitos por estímulo central do centro do vômito, pelo retardo do esvaziamento gástrico e pela hipertonia da musculatura lisa do piloro. Doses. A meperidina, 50 a 100 miligramas, ela é a que mais causa náuseas e vômitos, faz taquicardia e liberação de histamina. O fentanil, de meio a 1 micrograma por quilo, até uma dose de 150 microgramas lento, é o mais cardioestável de todos. O alfentanil, meio a 2 microgramas por quilo, tem um início de ação mais rápido e um término de ação mais rápido que o do fentanil, mas ele faz mais rigidez torácica e a farmacocinética dele varia muito com a função hepática. Então, se o paciente tem uma função hepática deprimida, não é uma droga recomendada. E o remifentanil a gente pode fazer também, só porque requer infusão contínua, que você tem que fazer de 0,1 a 0,3 micrograma por quilo por minuto em infusão contínua, só que ele tem a metabolização plasmática em 7 a 8 minutos, no máximo 15, por esterases plasmáticas teciduais. Então, ele não depende do rim, nem depende do fígado. Naloxona é um antagonista competitivo opioide, a duração da ação é curta, 30 a 45 minutos. E aí está o mesmo problema do flumazenil, entendeu? Se você às vezes acha que o seu paciente tem uma depressão respiratória por opioide, você vai reverter e ele pode recircular depois, ou seja, a meia-vida dela é mais curta do que a do opioide que você usou e ela vai sair, ser metabolizada e o opioide vai lá de volta e vai ligar e o seu paciente pode deprimir de novo. Isso acontece mais em doses que a gente usa para anestesia geral, entendeu? Porque as doses para sedação realmente elas são doses mais baixas. Há um risco de reversão total dos efeitos opioides, inclusive dos opioides endógenos, levando a crise de hipertensão arterial, taquicardia, taquipneia e confusão mental. O aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio e edema agudo de pulmão em pacientes com risco cardiovascular alto. Então, é uma droga que a gente fala para fazer lentamente, é diluir para 20 e ir fazendo de 1 em 1 ml e vendo a resposta do paciente. Estou terminando. Então, esse aqui é um quadrinho com um resumo de tudo, entendeu? Só tem aqui as drogas que eu não falei, que são a dexmedetomidina, que é o Precedex, e a ketamina. Essas duas drogas, a ketamina é um antagonista do receptor NMDA, entendeu? Ela promove analgesia e hipnose. Só que ela tem um efeito que a gente acha desconfortável, que o paciente pode ter alucinação. E ela, como um hipnótico, ela tem uma hipnose muito curta, uma amnésia anterógrada curta. Então, ela usada sozinha, o paciente pode ter alguma lembrança do procedimento. E
é muito pouco usada em anestesia pré-endoscopia pelo fato do paciente poder ter alucinação, confusão mental na recuperação. Mas, às vezes, algum paciente que vai fazer por alguma comorbidade, que está fazendo internado, ele pode fazer e ficar um tempo maior ali na recuperação, porque ela é uma droga que aumenta a pressão arterial, aumenta o débito cardíaco, entendeu? Ao contrário, por exemplo, do Propofol. E a dexmedetomidina, que é o Precedex, é um alfa-2 agonista. Ele age no sistema límbico, modulando o sistema sono-vigília. O que é ruim dele para anestesia para endoscopia, que é um procedimento curto? Também exige infusão contínua, entendeu? E dá pouca amnésia anterógrada. Mas ele dá uma sedação e dá uma analgesia ao mesmo tempo. Então, em pacientes selecionados, eu acho que também pode ser feito. Então, nesse quadrinho aqui, ele fala que você pode começar com as doses menores que é recomendada e ir titulando aos poucos todas as drogas. Riscos da sedação. O risco de mortalidade devido à sedação em si, não é devido ao procedimento endoscópico, é 1 para 2.000 a 1 para 20.000. Então, assim, eu acho que é bastante seguro. Mas, assim, eu já vi paciente morrer porque foi fazer uma sedação para endoscopia. Reações alérgicas são raras e o maior risco da sedação é depressão respiratória. Então, sempre monitorizar e oferecer oxigênio suplementar para o paciente. Por quê? Porque quando você, antes de começar o procedimento, você está oferecendo oxigênio suplementar, você está aumentando a FO2 dele, você está desnitrogenando o paciente, porque a gente respira em ar ambiente 21% de fração de oxigênio e 70% do resto é tudo nitrogênio. Então, você vai lá, oferece uma fração inspirada de oxigênio para o paciente maior, ele tem uma reserva maior de oxigênio no pulmão, então você tem uma janela maior para agir, entendeu? O seu paciente vai demorar mais a fazer uma hipoxemia e, às vezes, nesse minutinho que ele vai demorar mais, ele já voltou a respirar, entendeu? Então, sempre monitorizar e oferecer oxigênio suplementar para o seu paciente. Monitorizar por quê? Porque se você não está vendo, até ele ficar roxo, a saturação dele está 30. E os cuidados na alta hospitalar. Os sinais vitais estáveis, a ausência de sinais de depressão respiratória, o paciente tem que estar orientado no tempo e espaço, apto a se alimentar, deambular e urinar. É claro que tem as limitações. O paciente chega lá, ele já é acamado, né? Ele já não é orientado, ele tem que sair do jeito que ele chegou, né? Não apresentar dor, sangramento ou náuseas e vômitos. Instruções por escrito, caso houver, se for algum procedimento, polipectomia, mucosectomia, e acompanhado de um adulto responsável. Muito obrigada, desculpa a demora. Agora, se alguém tiver alguma pergunta. Vamos abrir por algumas perguntas, né? Eu queria